Diga, é uma noite diferenciada. Diga, Deus marcou. Deus te agendou para esta noite. Glória a Deus. Queridos, hoje nós vamos ministrar debaixo do tema: quando a crise bate à porta, eu não vou temer, estou na presença. Você pode dizer isso comigo? Hoje nós estamos na quinta da presença. Diga comigo, quando a crise bater. Eu acho que eu vou chamar só as mulheres. Toda a igreja, quando a crise bater. À porta. Eu não vou temer. Porque eu estou na presença. Amém, queridos? Escute, lá no livro dos Salmos, Salmo de número 107, versículo 20 diz assim: enviou-lhes a palavra e os sarou de tudo aquilo que lhes era mortal. O Espírito Santo me falou de forma muito clara: quando começarmos a ministrar a palavra hoje, já vai ter cura neste lugar. Você não entendeu o que eu falei? O Senhor vai curar. Deus vai fazer aquilo que só Ele sabe fazer. Hoje é uma noite de milagres, amém? Glória a Deus. Queridos, eu estava ali e quando os amados estavam no segundo louvor, eu vi nitidamente entrar uma multidão de anjos. Se você não acredita, é problema seu, mas eu acredito, porque a palavra do Senhor diz que os anjos são seres espirituais, criados por Deus. Eles não têm sexo, por isso que não tem anja. Eles estão a serviço da igreja. E eu vi claramente entrar aqui hoje. E eu vi o irmão Edson numa maca. E vários médicos levando ele, tirando de uma sala de cirurgia. Ei, Deus está neste lugar. E aí o Senhor me fez lembrar 4 anos atrás. Eu estava na Estância Bem Viver, que é a nossa chácara ali nas Porteiras. E de repente esse homem chega ali. E quando eu olhei para ele, ele vinha arrasado, cabisbaixo. O que foi, meu irmão? É que meu filho está no neurocárdio. E os médicos disseram que o que podiam fazer já fez. E ele chorava. Nós saímos, eu estava com o pastor Wilson de São Paulo, nos preparativos do acampamento. E ali o Senhor me levou a chamá-lo para ir debaixo do pé de algaroba. E dentro do carro nós começamos a orar. E Deus trouxe uma revelação. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Deus revela. Diga o profundo e o oculto. Está sendo gravado, é para ser gravado isso aqui. Aquilo que é de Deus tem que ser contado. Atos 4:20, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E aí eu orei com ele, e o Senhor desceu uma visão, uma tela. E Ele faz isso não por merecimento, mas por graça. E Ele usa quem Ele quer, porque no dia que eu me achar, Ele me apaga. Porque nós não somos nada, nós somos apenas o vaso. A essência dEle, a essência dEle, a essência é Ele, amém? Então toca aí nessa pessoa, dá uma espadada nela assim de cotovelo, diga assim: ei, vaso. Diga, você é apenas o instrumento. Diga, mas quem faz é Ele. Agora escute, o Senhor me mostrava uma torneira grande. E eu via uma jarra como samaritana, e entravam os anjos ali no neurocárdio, e começava a derramar naquelas torneiras uma água cristalina dos céus, e começou a invadir. Ele estava com Covid, e o médico disse: meu mundo de coisa, aqui só Deus. Deus gosta de desafio, que quando termina os limites do homem, Deus entra em cena. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas eu quero te dizer que você não vai sair da maneira que você entrou. Eu não sei que hora eu vou terminar esse culto aqui, a minha mensagem hoje, eu não sei que hora eu termino. Que eu vou falar tudo que Deus me deu, está tudo escrito aqui. E mais os complementos que Ele vai descendo a tela, vai falando. E aí Deus me mostrou, por misericórdia, o Jefferson, filho dele, levantando da maca, tirando os aparelhos.
ele gritando, sorrindo e pulando de alegria e de choro. E eu via aquelas roupas que coloca nas macas do hospital, neurocárdio, nitidamente, enrolando ele e os médicos dançando com ele assim. Terminamos de orar, entreguei o que Deus mandou e agora o resto é com ele. Ele foi embora. Escute o que aconteceu. No outro dia, eu estava na churrasqueira, preparando a mensagem para ministrar à noite no acampamento para os jovens. O celular toca. Escute isso aqui. Quando eu atendo, quem era? O Jefferson. Eita glória! Aleluia! Quando eu atendo, que eu olho, eu não sabia se eu chorava, se eu ria, e eu dizia, é você mesmo, é você, é você. Eu estava igual aquelas irmãs que estavam lá na casa de Maria, a mãe de João Marcos, quando Pedro estava preso, a igreja estava orando, Deus mandou o anjo, libertou Pedro, Pedro vai lá, bate na porta, as mulheres disseram, ei, menina, vai lá ver quem é que está chamando ali, quem é que está nos incomodando aqui na oração. Quando a menina chega na porta, a menina diz, ei, quem é que está aí? O rapaz diz, sou eu, é Pedro. A menina corre e diz, ei, mulheres, para de orar aí, que o Pedro está na porta. E o povo, as mulheres dizem, tu é louca. Ei, o que Deus vai fazer hoje aqui, muitos vão pensar que é loucura. Mas é Ele que vai fazer, porque Ele faz. E aí ele começa a me contar a história. Foi precisamente na hora que Deus nos mostrou. Estava acontecendo lá. Da mesma maneira, os médicos, de repente ele disse que sentiu. Ele viu, os anjos entraram lá no neurocárdio, no quarto onde ele estava. Desenganado pelos médicos. E eles tiraram. E começaram a dançar. E logo ele já estava em casa. Fizeram todos os exames, estava curado para a glória de Deus. Olha para a pessoa, pode aplaudir. Se for para Deus, pode aplaudir, queridos. Pode aplaudir. Deus faz. E hoje eu vi os anjos. E eu fiquei só calado aqui. Aí ele vai e me conta. Ele disse, na hora que eles estavam louvando aqui, entrou um anjo bem aqui, veio na minha frente aqui, andando de branco. E eu disse, eu vi esses anjos. Ele está viajando segunda, terça-feira para fazer uma cirurgia em São Paulo. Eu disse, Deus já foi. Aleluia! Glória a Deus! Não sei o que Deus vai fazer, mas que vai. Glória a Deus. Então olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida hoje. Mas que vai fazer, vai. Aleluia. Segundo, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Versículo de número 4. O nosso texto é 1 Reis 19, de 1 a 18. Mas eu vou dividir em pontos. Esses versículos a gente vai lê-los. Mas escute, vamos ler a princípio só o versículo 4. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, 4. O texto diz assim, Elias, porém, se foi ao deserto, caminhou um dia, e veio, assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Queridos, esse texto ele é muito interessante. E aí nós extraímos esse tema, Deus nos deu o tema. Quando a crise bater à porta, eu não vou temer. Sabe por quê? Porque eu estou na presença. O Senhor disse, certa feita, Moisés, o Senhor o chamou para conduzir o povo à terra prometida, e o Senhor disse assim, Moisés, eu vou mandar o anjo. Sabe o que Moisés disse para Deus? Senhor, eu não quero o anjo, eu quero o próprio Senhor. Se o Senhor não for comigo, eu não vou sair daqui. Ei, queridos, há uma presença notória nas nossas vidas. E é por isso que por onde você passa, alguma coisa começa a acontecer.
Eu estava sábado numa oficina, ali na rua, na esquina ali do Paraíba, material de construção, aqui no Jardim Amazonas. E eu cheguei ali pela manhã no sábado e tinha um carro velho lá. E eu cheguei e de repente começou a chegar carros. Aí o mecânico disse para mim, não vou dar conta hoje. Eu disse, sabe por quê? Porque aonde um homem de Deus, uma mulher de Deus chega, ele chega com propósito. Ei, deixa eu te dizer, quando tu saíres deste culto, escute, se prepare para aquilo que Deus vai fazer através de você. Se prepare, você vai sair daqui entendendo quem você é nele. Amém, queridos? Diga, eu tomo posse dessa palavra. Queridos, infelizmente tem muita gente no mundo que ainda não entendeu o porquê da sua existência. Mas eu quero falar para você que está nos escutando, você que está conectado em qualquer lugar do Brasil, do mundo, neste culto, eu quero te dizer que Deus tem um propósito com a sua vida. O nosso Deus é Deus de propósito. Queridos, nesse texto que nós vamos estar expondo, primeiro livro dos Reis 19, de 1 a 18, nós vamos entender que Elias, ele foi um profeta poderoso. Deus sempre teve homens poderosos na terra. Escute isso aqui. O único todo-poderoso é Deus. Escute. Mas Deus tem homens e mulheres poderosos na terra. Deus tem homens e mulheres de sucesso. Deus nos escolheu para sermos pessoas de sucesso. Deus nos escolheu para sermos pessoas bem-sucedidas. Amém, queridos? E quando a gente entende isso, a vida passa a ter outro significado. Eu sempre gosto de dizer na igreja, ou por onde eu estou ministrando, ensinando, que os pais precisam estar muito atentos na escolha do nome dos seus filhos. Porque o nome, ele tem um peso muito forte de coisas boas ou de coisas ruins. Elias, no hebraico, significa o Senhor é o meu Deus, aleluia. Então este Elias, ele foi um profeta poderoso, ele foi um homem extremamente usado por Deus. No capítulo anterior, no capítulo 18, Elias, ele experimentou uma vitória espetacular, extraordinária, lá no Monte Carmelo. Deus o levanta para destruir 450 profetas de Baal, mais 400 que tinha na casa dela, dá 850 profetas. Mas o que me chama a atenção é que logo após esta grande vitória, Elias, ele enfrenta um dos momentos mais difíceis da sua vida. Ei, escute o que eu vou te dizer. Depois de uma grande vitória, se prepare, porque tem uma grande batalha te esperando. Queridos, escute isso aqui, a gente precisa entender. Mas eu quero também te dizer que depois dessa grande batalha que você está enfrentando, se prepare, porque vai ter muitos cultos de ações de graças, porque tem muitas vitórias esperando este povo que está aqui conectados nesta noite com os céus, aleluia. E o que me chama a atenção aqui, queridos, é que nessa batalha que ele enfrenta, foi uma das maiores batalhas da sua vida. Ele enfrenta a depressão, ele enfrenta o medo, e aí brota dentro dele e ele libera essas palavras, o desejo de desistir. E eu fico impressionado com muitas pessoas que se dizem cristãs, e que não têm conhecimento da palavra, fica dizendo que depressão é do diabo. Queridos, a gente só fala com propriedade aquilo que a gente sabe. Interessante, tem tanta gente atribuindo o diabo, tanta coisa que o diabo disse, não, isso aqui nem toquei nisso. O diabo, ele pega o bonde andando. Por isso nós usamos, cuidado com as brechas, não dê brecha. Depressão é algo que atinge todo ser humano. A depressão nada mais é do que uma baixa da serotonina,
da dopamina e da noradrenalina, que são substâncias que controlam o nosso humor. E quando a gente enfrenta muitas lutas, que nós não somos de ferro, nós temos essa tendência de permitir que essas substâncias, elas desçam. Elas desçam e aí a gente fica como que um robô. Muitos ficam valentes, outros entram na caverna, outros ficam chorando. E são N os sintomas. E não foi diferente com Elias. Elias entrou numa caverna. Ei, deixa eu te dizer, a crise ela pode também bater a nossa porta. Mesmo depois de momentos gloriosos, momentos de triunfos que nós enfrentamos. Mas eu quero te dizer nesta noite que Deus sempre tem uma resposta, Deus sempre tem uma saída, Deus nunca vai nos abandonar, Deus nunca vai nos deixar. Talvez você entrou aqui hoje com esse sentimento de abandono, de rejeição. Ei, deixa eu te dizer, os sentimentos enganam. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus que nos escolheu, que nos projetou e que nos trouxe à existência. E Ele está falando com gente aqui hoje: ei, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar. Pode teu pai, tua mãe, teus amigos te abandonarem, te rejeitarem, mas eu, o Senhor, jamais te rejeitarei. Aleluia! E aí, queridos, nós vamos ver 4 sentimentos ou 4 consciências que nós precisamos ter quando a crise bater a nossa porta. Eu fico impressionado, irmãos, como tem tanta gente ensinando o Evangelho, a palavra de Deus, de forma enganosa. Ou é intencional ou porque ele aprendeu errado. Tem gente que diz que crente não tem crise. Tem todo tipo de crise. Crente é igualzinho às outras pessoas da terra. Usa cartão de crédito, vai no supermercado, tem raiva que ele é humano. A Bíblia diz: irais, mas não pequeis. Ele é igual aos outros. A diferença é que ele tem o Espírito Santo morando dentro dele. A diferença é que ele sabe porque ele existe, onde é o destino, para onde é que ele vai, qual é a origem dele. Essa é a diferença. Amém, queridos? E nós precisamos entender que nós passamos, nós não ficamos. E aí a gente precisa mudar a nossa linguagem, o nosso vocabulário. Tem gente que diz assim: a minha dor na coluna é tua? Pois fica com ela. A minha diabetes, o meu colesterol, não. O mal que está em mim, ele vai ter que bater em retirada. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu carreguei uma doença crônica. E os médicos, por onde eu passava nessa Petrolina de meu Deus, diziam: enquanto você viver, você vai tomar essa medicação. Mas eu dizia: está amarrado e repreendido em nome de Jesus. E Deus me curou num congresso em Brasília, no meio de 7.000 pessoas eu fui curado. E eu dizia: Deus, como é que eu vou falar que o Senhor cura, que eu preciso de cura? Você está entendendo? Então eu falo com muita propriedade. Hoje é noite de cura neste lugar. Se prepare, vai recebendo. Eu não sei o que é que você precisa. Porque a palavra, ela é terapêutica, ela tem cura. Ela tem poder, ela liberta, ela restaura, ela muda a história. Então abra o seu coração. Tiago, quando ele escreveu a sua carta, Tiago é chamado o apóstolo das coisas práticas. É a carta mais prática que nós temos no Novo Testamento, é a carta de Tiago. Olha o que é que ele diz. Ele diz assim: meus irmãos, recebei com mansidão a palavra em vós empregada, ensinada. Sabe por quê? Porque quando se prega a palavra de Deus, vai acontecer 2 coisas na vida das pessoas. Uma é que muitos vão fechar o coração e vão rejeitar e não vão receber nada. A outra é que as pessoas vão abrir, vão receber e Deus vai mudar a história. Eu fui nesses dias inaugurar uma casa na Bahia, fazer um culto. E quando eu comecei a pregar, Deus começou a me revelar. Eu disse: essa casa aqui vai ser uma casa, um palco de políticos de toda a nação, vai entrar aqui nessa casa. Isso foi no sábado à noite. Quando foi no domingo, foi chegando gente de Salvador, de todo lugar do Brasil nessa casa. Presta atenção, quando Deus fala, Deus cumpre. Quando Deus fala, Deus se encarrega. Você não precisa ajudar Deus. Toca no ombro da pessoa que está do seu lado e diga: você não precisa ajudar Deus.
Então escute. A crise bate à porta. E tem muita gente ensinando um evangelho que é mentiroso. Crente não tem deserto, crente não tem luta. Tem sim. Jesus disse, no mundo vocês vão passar por aflição. Mas escute o que é que ele disse, vocês vão passar. Então toca aí no ombrinho dela e diga assim, você só passa, não fica. Me ajuda a pregar, crente. Diga, você só passa, você não fica. Isso. E toda luta que Deus permite na nossa vida, ela tem um nome, ensino. Ela tem um propósito. Deus, ele não trabalha de forma aleatória, tudo que Deus faz, ele é intencional. E Deus intencionou te trazer aqui hoje. Foi o próprio Deus que te trouxe aqui hoje, amém, amados? Então vem comigo. Qual é a consciência que eu preciso ter quando a crise bater a porta? Irmãos, tem muita gente quando a dificuldade bate, tem muita gente que tem promessa de Deus e porque a promessa não se cumpriu na hora que ele queria, ele desiste. Tem gente que é igual os discípulos no caminho de Emaús, Lucas 24. Jesus falou que ia ressuscitar. Jesus falou que ia voltar para o Pai. E a Bíblia diz em Lucas 24 que 2 discípulos, eles desistiram e vão embora para Emaús. E não desista no meio do caminho. Persevere. Tenha convicção do teu chamado. Tenha convicção da sua existência. Entenda que vai ter luta sim. Mas nenhuma luta ela vai permanecer. Nada, nada, nada. A Bíblia diz assim, seca-se a erva, cai-se a flor, mas a palavra do Senhor permanece. Essa permanece. Mas a luta não, a enfermidade não, a escassez não. Tudo vai ter que passar. Amém, amados? Então vem comigo. Versos de 1 a 4 para a gente entender. Diz assim, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensageiro a Elias a dizer-lhes, façam-se-me os deuses como lhes aprouve, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Escute, Jezabel era a esposa do rei Acabe, era uma endemoniada. E ela manda uma mensagem, um aviso de morte. Deixa eu te dizer, eu não sei se foi o médico, eu não sei quem foi, se foi o cão, se foi a coa, sei lá, que diz que você vai morrer. Diga assim, eu não vou morrer. Diga, eu já recebi vida e vida com abundância. Isso. Então mandou aqui um recado de ameaça. Amanhã, por estas horas, tu vais morrer. Então diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim, eu só quero ser boca de Deus para você aqui hoje. Diga, todo aviso de morte. Diga, já caiu por terra. Faça bem assim, joga assim bem perto dos seus pés, assim, joga. Aí pisa, eu quero ver você pisar, pisa. Isso. Eita, glória a Deus. Escute, versículo 3. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, e se foi, e chegou a Berseba, que pertencia a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminhou um dia inteiro, e veio assentar-se debaixo de uma árvore, e pediu para si a morte. E disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Escute aqui. Ninguém na sua sã sanidade quer se matar. Ninguém. Mas a depressão, a gente chama a queda do humor, ela desce, as substâncias descem, e aí ela fica vulnerável. E aí ela é sugestionada a tirar a vida, porque na verdade ela quer matar a dor, e ela não sabe como matar. Aí vem a sugestão de tirar a vida, aí o diabo entra em cena. Mas ele está repreendido, em nome de Jesus Cristo. Se ele entrar aqui hoje, ele vai sair de cócora. Que aqui não é lugar dele não. Aqui é lugar de um povo amado pelo Senhor, comprado pelo sangue de Jesus, amém? Então a primeira coisa que nós vamos falar, a primeira consciência que nós precisamos ter, quando a crise bater a porta, bater a nossa vida, nós precisamos entender, diga comigo, os fortes também
enfrentam dias difíceis. Eu quero ouvir só as mulheres. Os fortes também. Prazeroso, viu? Vamos lá, mulherada. Os fortes também. Enfrentam dias difíceis. Queridos, a gente precisa desconstruir hoje um monte de coisa nessa mensagem, através dessa mensagem. Eu atendo semanalmente muita gente como psicanalista, e eu trabalho com 2 psiquiatras aqui na cidade. Que foge das minhas mãos, eu mando para lá. E eu atendo muita crentaiada. E de vez em quando você se depara com alguém, não, eu não vou em médico não, Deus é o meu médico. É muita ignorância, né? Deus deixou os médicos, nós temos que ir. Agora a gente precisa entender que todo médico, em todas as especialidades, são humanos e têm limites. Mas o Deus que nós servimos, Ele é o Deus ilimitado. Mas lembre sempre de uma coisa, quando os limites acabam aqui, quando todas as portas não tem mais jeito, há uma porta que está aberta o tempo todo, é a porta do milagre, é a porta do céu, é a porta da prosperidade, é a porta do sucesso, é a porta da alegria, é a porta de Deus, aleluias, essa porta está aberta aqui nesta noite, igreja. Então, queridos, Elias, ele recebe uma ameaça da esposa de Acabe, de Jezabel. E o que ele faz? Ele foge, perna para que eu te quero. E quando eu lia isso aqui, o Senhor ministrava muito ao meu coração. O Senhor dizia assim, pergunta à minha igreja, quem é que está te ameaçando? Ei, meu irmão, minha irmã, quem é que está te ameaçando? Quem é que está te fazendo ameaça? Quem é? Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim, resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Você está entendendo o que eu estou falando? O diabo a gente não foge dele, não, ele tem que fugir. Então olha para o irmão que está do seu lado e diga assim, o diabo vai fugir da tua casa, da tua vida e de tudo que te pertence. Diga, o diabo vai fugir da tua vida, da tua casa e de tudo que a ti pertence. Amém, queridos? Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É o diabo que tem que correr, não é você. Amém, amados? Eu morava, quando eu cheguei aqui, na casa de Zé Nunes, dono do Econômico, e do lado tinha um bar. E o bar era assim, numa avenida e minha casa aqui, aí batia aqui. Aí ficava aquela mulherada a noite toda, e gritando e bebendo. Eu fui e disse, Jesus, meus filhos são pequenos, e eu não vou sair dessa casa não, porque foi Deus que abriu a porta. Eu fui lá, levei um óleo e derramei. Não foi 15 dias, eu vi as geladeiras, os freezers, tudo no carro levaram. Aí eu fui fazer uma caminhada profética em Remanso. Aí o pastor me pediu um pouquinho do óleo. Aí nós passamos no terreiro de macumba, ele jogou. Rapaz, o pai de santo, com um monte de gente, saiu todo de lá, correndo atrás de nós. Bem que tinha um oficial de justiça da cidade, enfrentou o homem. Com 15 dias, ele mexeu no adolescente, a polícia correu atrás dele e fechou o terreiro. O diabo que tem que correr, não é você. Você está entendendo o que estou falando? Diga, é o capeta que tem que correr e não eu. Escute o que aconteceu. Elias, ele é usado por Deus de forma extraordinária. A Bíblia diz que ele orou e fogo do céu caiu, desceu, e agora ele quer morrer. Olha que situação. Diga para o irmão que está do seu lado, diga, eu não quero morrer. Diga, eu quero é viver. Diga, e viver com qualidade. Tem gente que diz assim, ó, a vida dessa eu prefiro morrer. Hoje é noite de milagres. Deus não tem um inferno para você. A Bíblia diz que o inferno foi feito para o diabo e os seus demônios. Você vai viver. Já vai começar o céu para você na terra. Deus vai começar a mudar essa história. Milagres vão acontecer no teu casamento. Milagres vão acontecer na vida dos teus filhos. Milagres vão acontecer na tua vizinhança. Milagres vão acontecer na vida de tudo que leva o teu nome. Escute,
Esta noite é noite de milagre e os milagres vão te acompanhar, viu, queridos? Diga, eu creio e eu recebo. Então, queridos, filhos de Deus também enfrentam angústias. Filhos de Deus também enfrentam dificuldade. Mas eu quero também te dizer que a grande vitória de ontem não vai te isentar das lutas de hoje. Sempre vai ter luta. Mas lembre sempre, essa luta vai ter que passar. Amém, amados? Segunda consciência que nós precisamos ter quando nós enfrentarmos as crises, as dificuldades. Versículo de número 5 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Olha aqui a depressão. Versículo de número 7. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Versículo 8, levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até o monte Horebe, o monte de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: a comida que Deus está te dando hoje. Diga, Ele vai te levar para Horebe. Diga Horebe em hebraico, diga para ele, Horebe em hebraico, diga, significa o monte da revelação. Diga, Deus vai te revelar aquilo que você não tem conhecimento. Amém, amados? Amém, meus queridos? Glória a Deus. E Deus está me falando e está até me mostrando, eu só não posso apontar. Que aqui entrou uma mulher hoje. Quando o marido dela está distante, ela está em altos loves, mandando mensagem, fotos. Quando ele chega dentro de casa, o espírito da pombagira de 7 saias, com o Nosferatu, fica em cima da casa dela e joga confusão. E fica assim, está bem quieto, né? Daqui a pouco nós vamos morar. Agora, tua casa não é inferno, tua casa é um canto do céu na terra. Amém, amados? Glória a Deus. Então escute. Agora eu quero ouvir só os homens. Diga, a segunda consciência. Eu chamo já as mulheres. A segunda consciência que eu preciso ter quando a crise bater na minha porta, eu preciso saber que Deus cuida de mim nas minhas fraquezas. Toda a igreja, Deus cuida de nós nas nossas fraquezas. Glória a Deus. Querido, escute isso aqui. Deus envia, o texto diz que Deus enviou um anjo. Um anjo para alimentar e fortalecer Elias. Queridos, eu tinha um professor de teologia na faculdade, professor de teologia sistemática, ele dizia assim: antes de você querer derrubar alguém, prepare a cama. O que é isso? Isso é sabedoria. Um dos grandes homens sábios aqui da cidade chama-se Fernando Bezerra Coelho. Diz que tinha um cara que estava endemoniado, que ia matar ele lá na Secretaria de Obras, pegou uma enxada, e quando ele foi chegando, aí alguém disse: prefeito, isso não entra não, que tem um cara que quer lhe matar. Ele disse: só sou eu. Quem é o cara? Ele foi lá. Tocou aqui no ombro dele aqui. A gente tem uma técnica na psicanálise, né? Na psicologia também, né, doutora? Que aperta aqui, o cara chega. Escute isso aqui. Deus enviou um anjo para alimentar e fortalecer. E escute isso aqui, antes de corrigir, Deus restaura. Antes de você querer puxar, corrigir, prepare a pessoa. Tem gente que não tem sabedoria, irmãos. Tem muitos pastores que não têm sabedoria, perde as ovelhas. Que emende só a vara, mas não tem um cajado para puxar. Tem que ter, olha aí, o cajado do pastor, ele é acompanhado com a vara, mas tem um cajado. Ele dá a pancada, diz que quando as ovelhas lá em Israel era rebelde, quebrava a perna com a vara.
mas depois puxava ela aqui para perto, cuidava dela. E tem muita gente assim, irmãos. Tem muita gente no casamento assim, tem sabedoria, mulher não tem sabedoria, marido não tem sabedoria, está com problema no casamento, ajeita a santa, alisa a santa. Olha para essa pessoa que está do seu lado, diga aí, homem, diga aí, olha esse homem que está aí do seu lado, diga assim, alisa a santa. É. Agora diga, homem, alisa o santo, ó. É. Vocês estão rindo? Verdade, irmão. Sabedoria. Chama para perto, olha nos olhos e conversa, espera o horáriozinho certo. Tem gente, irmão, que quer resolver problema, parece que desce a banda do céu. Está errado. Deus, antes de nos corrigir, Ele nos restaura. Deixa eu te dizer que você nunca será surpresa para Deus. Você nunca vai surpreender Deus. Porque Deus te conhece por dentro e por fora. Deus sabe de todas as coisas, Ele te conhece perfeitamente. Então você nunca vai ser surpresa para Deus. E a gente precisa entender que o cuidado de Deus, Ele é revelado nos detalhes. O texto diz que Deus mandou um anjo. Agora não me pergunte que eu não sei qual foi a padaria que ele foi buscar esse pão. E diz que foi assado em pedra, na brasa. Está entendendo? Deixa eu te dizer uma coisa, quando tua bênção, ela não vem de forma natural. Escute isso aqui, ela vem de forma sobrenatural. Você não entendeu o que eu falei, vou repetir. Quando a tua bênção não vier de forma natural, ela vem de forma sobrenatural. Escute aqui, a bênção de Elias, ela não veio de forma natural. Anjo não tem padaria. A palavra anjo é mensageiro, enviado de Deus. Mas quando Deus quer, Ele leva o anjo à padaria. Tinha um homem que estava na casa de Acabe. E este homem, a Bíblia diz que ele cuidou de 100 profetas, levando da casa de Acabe pão e água todos os dias, porque a rainha Jezabel queria matar os profetas. Você sabe por que está em extinção profeta hoje na terra? Que o diabo tem matado um monte de profetas. Que o profeta, pastor, é o homem que escuta Deus e fala para o povo aquilo que Deus quer que as pessoas saibam. O profeta não fala para as pessoas o que elas querem ouvir, mas o que elas precisam. Amém, amados? E aí, Obadias, lembrei agora do nome do cara. Obadias, servo de Deus, na casa de Acabe, levava pão e água todos os dias para os 100 profetas que estavam escondidos. Agora, não me pergunte como era que ele conseguia esses pães da casa de Acabe, que eu não sei explicar. Só sei dizer que era de forma natural. Mas em contrapartida, já estava lá escondido na caverna Elias. E a Bíblia diz que Deus mandou o anjo para cuidar dele. Ei, se tua bênção não vier de forma natural, ela vem de forma espiritual, sobrenatural. Infelizmente, tem muita gente que não acredita mais no sobrenatural. E Deus faz. Eu tenho uma prova aqui, a pastora Manu, cadê ela? Lá. Eu liberei uma palavra lá na outra igreja. Deus está me dizendo que esta semana, por esses dias, vai ter dinheiro na conta de gente que está aqui na igreja hoje. Não, eu estou contando. Deus tá... Você está recebendo tudo, viu? Recebe de tabela aí que Deus faz, né? E aí, queridos, a pastora Manu foi no banco fechar uma conta. Ela vem fechar essa conta que eu não uso ela. Ela disse, não, tem um dinheiro aqui. Acho que era quase R$1.000, estava na conta dela. Ela disse, não, eu não botei esse dinheiro, mas tem, esse dinheiro é seu. Val, o Lázaro, aquele morenão que canta aqui, o meu filho, né? Ele disse que foi ele que me consagrou a pastor. Aqui tem coisa nessa comunidade, viu? E aí, queridos, ele vai também para o banco lá, com dinheiro na conta. Eugênio, eu ia pregar numa conferência em Remanso, e eu disse, Eugênio, meu carro está na oficina, não sai. Tu não queria me levar nesse cruze, esse carrão seu aí? Ele disse, leva, pastor. Não sabia eu que ele estava endividado, precisava botar os 4 pneus, precisava pagar o documento.
Mas ele pegou a palavra, o pastor falou que vai entrar dinheiro. Aí ele foi no Banco do Brasil, quando chegou lá, Necas. Ele disse, mas o pastor falou? Mas Deus não me disse nome. Mas ele sai, vai no banco, na Caixa Econômica. Quando ele está saindo, o secretário ligou e disse, Eugênio, tu já foi no banco hoje? Eu depositei aí 16 mil reais na conta. Alguém pagou um negócio. E aí, meu irmão, eu viajei com ele e compramos, ele comprou tudo, pagou tudo, e eu queria pagar, ele não deixava nada. Presta atenção quando a gente serve os servos de Deus. Quando chega em Remanso, o pastor Hélio, ele tem uma van que faz linha para Petrolina, Juazeiro, ele me chamou para ir na fazenda, na chácara da mãe dele. Quando chega lá, a gente foi comer lá, orar, Deus me mostra uma frota de carretas na casa de Eugênio. Na estrada eu falo, Eugênio, tu tem vontade de ter carretas? Ele disse, sou pastor, é meu sonho, mas eu não tenho condições. Eu disse, eu não te perguntei se tu não tem condições. Perguntei se você tem vontade de ter carretas. Irmão, na terça-feira ele já viajou, que alguém comprou, não sei, as carretas lá em Campina Grande, na Paraíba, não pôde pagar. Disse, não quer pegar essas carretas para você, não? Deixa eu te dizer, quando Deus fala, Deus cumpre. Você não precisa dar jeito, você não precisa ajudar Deus. Eu vou finalizar daqui a pouco nesse ponto 2 mesmo, porque eu quero orar, estou com vontade de orar já, viu? Então escute, quando a crise bater na tua vida, lembre sempre que Deus cuida de você no meio das suas fraquezas, no meio das suas necessidades. Quem cuida de você é Deus. Tem muita gente, irmãos, pensando, minha aposentadoria, meu trabalho, sim, tudo isso é bom. Mas deixa eu te dizer, quem cuida de você é Deus. Quem abre as portas é Deus. Quem te faz prosperar é Deus. Quem te faz ser um sucesso é Deus. Deus, Ele faz isso porque Ele é Deus, Ele é Pai. Pastor, e Ele faz por quê? Porque Ele é teu Pai. Ele não é padrasto, Ele é Pai. Ele é Pai, Abba Pai. Eu tenho um Pai que cuida de mim, amém, queridos? É por isso que alguém não pode falar mal de você. Eu vou contar bem uma aqui, para todos escutarem isso aqui. Pastor, por que você conta isso? Para legitimar a fé, você se apropriar. Não cito o nome porque não pode citar. O meu maior sonho na minha vida, em tempos passados, era ter um CrossFox. Escute. Carrão com aquele pneuzão cor preta. E aí eu tinha, escute, um Fiat Uno, Fire 17 quilômetros. Aí uma amiga aqui no quartinho disse, pastor, quando você for vender esse carro, eu quero esse carro. E eu, beleza. Irmãos, aí eu fui resolver um negócio lá do outro lado da cidade. Isso eram às 3:30 da tarde. Quando eu vou passando na Petromol, que eu olho uma rampa aqui de terra e um CrossFox. Aí eu dei a volta pelo Monumento da Besteira e fui lá e disse, moço, quanto que é aquele carro ali? Ainda tem outros, não, esse é o último e está de promoção, é 64 mil, divida em 64 vezes, 30% de entrada. Aí meu coração palpitou, e ele disse, se você já comprou o carro aqui, eu disse, já. Aí ele, indicar o seu CPF, foi aprovado aqui no automático. Eu disse, vala, meu Deus. Aí peguei e liguei para a mulher, eu estou vendendo o Fiat. Quanto que é? 13 mil, 12.500, vem. Aí ele disse, não, eu estou na Petromol. Ele disse, eu vou mandar meu marido ir de moto. Chegou com cheque, entreguei logo o cheque, saí com o carrão. Irmãos, quando eu chego ali na igreja, debaixo daqueles pés, escute isso aqui. Daqueles pés de ninho, né, ninho. E aí eu estacionei o bichão aqui. Isso era quase 7 horas da noite, no outro dia tinha que voltar para botar a placa. Aí entrei no banheiro, lavei o rosto, aí pintei os camanachai. E aí, escute. Entra uma intercessora e viu o carro sem placa e disse assim, de quem é esse carro sem placa aí? Aí uma irmã, pastor Raimundo que entrou nele aí. Pode não, ele está roubando, ele não tem condição de ter esse carro não. Não sabia de nada, eu era feliz. Irmãos, daqui a pouco, escute isso aqui. O dedo da mulher enrolou. Foi para o clínico, neurologista, fisioterapeuta e o dedão enrolado e gastando dinheiro. Aí alguém disse para ela assim, mulher, esse dedo dela, eu gastei tanto dinheiro, com tanto remédio e nada. Ele disse, tu não apontou alguma coisa não? Eu disse, eu brinquei, o pastor Raimundo chegou com o carro, eu disse, aí contou a história. Disse, pois chama o pastor, pede perdão. Bom, aí a irmã fuxiqueira me ligou, pastor,
Aí a irmã vai lhe pedir perdão. Eu disse, amém. Aí chama minha esposa. Bem, a mulher vai pedir perdão nós, que o dedo dela está enrolado. Escute isso aqui, você ri, mas é para você não... Cuidado com a língua, porque a língua cai, viu? Aí escute o que aconteceu. Aí minha esposa já tinha contado para ela, aí botei a mão aqui no ombro da irmã, a minha esposa também, e nós vamos lá, nós saindo daquela igreja, aqui no meio, assim. Ô, pastor, eu queria lhe pedir perdão. Eu disse, o que foi, minha irmã? Eu disse, ô, pastor, porque eu brinquei. Eu disse, a senhora brincou como, minha irmã? Aí ela foi falando, eu disse, ô, amada, está perdoada. Só eu pensando, Jesus é 64 parcelas ali. Mas escute o que aconteceu. Não foi uma semana, o dedo da mulher voltou. Quem é desse tempo sabe dessa história? Levante a mão, para não deixar que eu estou mentindo. Aí. Vocês estão vendo, queridos? Então agora, seja profeta ou profetisa de Deus, usa esse dedo aqui. Diga para a pessoa, diga assim, não calunie ninguém. Não tem inveja de ninguém. Diga aí, coloca uma matraca. Diga que se você não sabe o que é matraca, diga um cadeado na sua boca. Diga, fale só o que edifique. Amém? Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Glória a Deus. E depois nós vamos terminar o restante da mensagem, os outros pontos. Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte. É que ele se levantou. Pela segunda vez. Comeu. E aquela comida, a Bíblia diz que ele caminhou 40 dias e 40 noites. 40, o número 40 na Bíblia é o número da prova. E eu quero profetizar nesta noite que toda prova... E Deus prova, pastor? Prova. Pastor, e Deus prova para quê? Se ele já me conhece. É para você se conhecer. Você não se conhece, talvez você pense que você é o tal. Aí ele manda a prova. O diabo é que tenta, mas Deus não tenta. Mas essa prova vai passar. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque nenhuma luta veio para ficar. Porque aonde a presença de Deus chega, muda tudo, tudo muda. E hoje é noite de você experimentar o que você ainda não experimentou da parte de Deus. Vou repetir, não é discurso psicológico, é palavra revelada, profética. Hoje é noite de você experimentar o que você ainda não experimentou, para a glória de Deus.